Paz do Senhor, igreja. Amém. Deus abençoe vocês. Depois de um mês maravilhoso de maio, um mês onde as mulheres, as intercessoras, ministérios estiveram trabalhando aqui nessa casa. Deus abençoe vocês. Deus me deu aqui uma direção para ministrar uma palavra aos nossos corações e está baseado lá no livro de Daniel, capítulo 5. É um texto muito conhecido. A partir do versículo 1, Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 1. Já está aí no televisor. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, ele tremeu, e os seus joelhos o bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia, qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, mudou-se nele o seu humor, seu semblante. E os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou nele, Daniel, um espírito excelente, e ciência, entendimento, interpretando os sonhos, explicando os enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei, e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fizerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações
e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá aos teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. Amém. Vamos ficar até aí, depois os irmãos podem se assentar, nós vamos lendo o restante. Essa narrativa fala do poder de Deus sobremaneira na história da vida de Daniel, no seu ministério como profeta, como sacerdote, como homem que fez perfeitamente a vontade de Deus. E também marca, com duas dinastias, pelo menos assim, a manifestação forte no reino da Caldeia, os caldeus, sobre a vida de Nabucodonosor e de Belsazar. E nós vimos aqui uma demonstração que o rei Belsazar provocou a Deus. Ele incitou a ira de Deus. Nós vimos aqui como essas coisas têm acontecido no mundo espiritual. Como essas coisas podem manifestar a ira de Deus, pode manifestar a ação de Deus, para que o homem seja impedido de continuar a sua profanação, o seu ato de tentar levar até a Deus uma mancha de maldição, de horror. E esse texto nos revela que Deus está atento, que Deus está vendo. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O seu olhar, como diz o livro do Apocalipse, é o olhar de chamas de fogo, penetrante. Ele perscruta, ele vê. Nada pode fugir da sua ótica, nada pode fugir do seu entendimento, da sua capacidade de entrar e de tomar decisão. E aqui nós podemos ver que a soberba e até a embriaguez pode dominar os reis, podem dominar a consciência humana para tentar atingir Deus. Irmãos, eu levo Deus muito a sério. Eu levo as coisas de Deus muito a sério. Deus não brinca. Deus não é de brincadeira. O nosso Deus é um Deus santo. É um Deus que procura realmente ver a sua imagem e o seu poder na vida daqueles que o amam e que tratam as coisas que Ele tem feito, que Ele tem dado de maneira santa. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Eu sou um pouco muito resistente às coisas que tentam banalizar culto, banalizar a obra de Deus, mudar ministério, mudar as coisas do aspecto do que está no santuário de Deus. A gente sabe muito bem que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos a casa de Deus, mas nós não podemos profanar aquilo que temos colocado como algo para a santidade, para Deus se manifestar. Então, o fato de sermos a casa de Deus, templo do Espírito Santo, não nos dá direito de fazer as coisas de qualquer maneira, de tratarmos as coisas como se elas não fossem, não pertencessem a Deus. Tudo que está aqui, tudo que nós consagramos, oramos, pertence a Deus. Deus não é essas bandeiras, não é o que está aqui, mas Deus, Ele recebeu todas as coisas que estão neste lugar como suas, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Pertencem a Deus. E isso é muito claro nesse texto,
que o rei Belsazar, ele se acha no direito, tem o poder de provocar a fé do povo de Deus. Aqueles que estavam ali na Caldeia, estavam debaixo de um cativeiro, mas Deus continuava com o seu povo. Deus continuava com a sua representação. E nós sabemos muito bem que esse texto fala da figura importante de Nabucodonosor, que é um título dado ao governador maior da Caldeia, e que ele foi quem invadiu Jerusalém, que levou os judeus para o exílio na Babilônia, que ele que tirou todos os utensílios, os tesouros, todas as obras do ofício do templo do Senhor para o seu reino. Então, todas as obras, todos os utensílios, todas as peças, os artigos de fé, ele levou para o seu reino. E Nabucodonosor, ele se sentiu muito grande. A história é muito grande, mas eu quero falar de Nabucodonosor em pelo menos 3 tempos. Ele foi um grande governador, poderoso governador, que dominou o povo de Deus e outros povos, que em um segundo tempo se ensoberbeceu, se achou maior que Deus, poderoso ele era, e isso ainda tem a imagem da figura do jardim da Babilônia e todo o seu poder. E no terceiro tempo a gente vê um Nabucodonosor sendo atingido por uma doença mental, um homem que foi reduzido ao sentimento de um animal, como aquele que tivesse agora fora da sua consciência. A interpretação que os antigos dão é que ele se tornou como um jumento e que ele vivia de uma maneira selvagem, pegando o sereno, perdeu a capacidade cognitiva, não conseguia falar, não conseguia viver socialmente, ficou isolado. Se fôssemos observar, e inclusive tem um livro que fala sobre esse quadro clínico do próprio Nabucodonosor, que é importante, até se você quiser pesquisar, dar uma googada, você vai achar, de John White, né, um psiquiatra cristão. Ele fala da anatomia do quadro de Nabucodonosor. Muito interessante isso. A Máscara da Melancolia é o nome do livro. E ele fala que esse estado que Nabucodonosor se encontrou é um estado de uma besta, de um animal, de um jumento selvagem. Ele perdeu qualquer capacidade cognitiva, relacionamento, vida social, viveu como um animal. Ele se achou mais que Deus, se sentiu mais que Deus. E na sua loucura, Nabucodonosor foi atingido por esse transtorno. E agora nós vemos Belsazar. Quem é Belsazar? O texto fala que Belsazar, ele é filho de Nabucodonosor, mas na verdade, essa questão de filho aqui é como se fosse um significado de descendente. Ele não é filho de paternidade, porque o pai dele tinha outro nome. Ele tinha um pai que se chamava Nabonido. Nabonido era o pai de Belsazar. Quem era filho de Nabucodonosor, na verdade, era Nabonido. Mas como existia essa questão de descendência, de entendimento, de sucessão, levava sempre o significado de filho, como aquele que está sucedendo, que está assumindo o cargo. Então, aqui o texto diz que Belsazar era filho de Nabucodonosor por descendência, por sucessão. E ele não sabe a história do seu avô completamente. E acontece que também na fama, no afã e na atitude de profanar as coisas de Deus,
ele cai numa insanidade. Falava ali com a irmã, a bebida alcoólica é um mal do século. O texto diz, presta atenção, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos seus 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, o seu avô, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Olha como a loucura da embriaguez pode levar uma pessoa a trazer profanação para a sua casa, para o seu reino, para o seu futuro. Como a bebida alcoólica pode levar as pessoas à destruição, a uma maldição. Olha que nesse momento ele foi usado por um espírito de profanação. Quando ele estava no auge, que perdeu a sua consciência. E além disso, fora o tipo de orgia e de coisas impuras sexuais que estavam acontecendo nessa festa. E a adoração que eles fizeram a todos os deuses, de ouro, de prata, de pau, de pedra, e trouxeram então para essa festa os utensílios da casa de Deus. Onde eu falo que eu levo Deus muito a sério. Uma palavra nossa dada para Deus, não é para a igreja não, irmãos. Nós temos que entender que nós estamos trazendo justamente essa seriedade para o mundo espiritual. Por isso Eclesiastes fala, olha, antes de você fazer um voto, pense bem. Porque depois que você fizer um voto, não volte atrás. Porque se você voltar atrás, você está fazendo voto de Belsazar, voto de louco. É muito importante, eu creio que nós estamos atravessando um momento onde a banalização das coisas espirituais, do evangelho, a mistura com todo tipo de práticas que não tem nada a ver com o evangelho, tem trazido mal à igreja, mal ao povo de Deus. A igreja do Deus eterno, ela é uma igreja que obedece à palavra. Nós não podemos jamais fugir da realidade e da visão, da direção de Deus. E nesse caso aqui, Belsazar, ele achou que podia fazer o que quisesse com os utensílios da casa do Deus eterno. Como eu disse, aquilo não é Deus, mas representa as coisas de Deus. Como isso aqui não é Deus, mas representa, foi consagrado, orado, as coisas de Deus. Nós estamos aqui como representantes de Deus. Somos os utensílios, vasos, usados pelo Espírito Santo para a sua obra, amém? Você é um utensílio do Senhor. O texto fala muito claro que naquele momento da profanação às coisas de Deus, naquela festa mundana, a mão do Deus eterno apareceu na parede e começou a escrever. E começou a escrever. E a Bíblia diz que naquele momento, quando Belsazar viu aquilo, o seu espírito se perturbou, o seu humor mudou, o seu estado psicofísico mudaram. E ele então ficou desesperado, bêbado, ali no meio daquela profanação, depois de adorar todos os deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra. E apareceu aquela mão escrevendo, e ele perturbou-se muito em seu espírito e começou a tremer, começou as suas pernas a baterem uma na outra. Então o rei ficou perturbado e começou a chamar todos os astrólogos, todos os adivinhadores, e começou a pedir ajuda para interpretar, para declarar o que estava ali escrito naquela parede. E aquilo foi dominando todo o seu reino. Aquela perturbação, então, começou a crescer. E a Bíblia fala que ele ficou num estado de depressão profunda. O versículo 9 diz, então o rei perturbou-se muito.
e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Todos ficaram espantados, todos entraram numa histeria de depressão coletiva. Aquela agitação, um estado de humor muito de abatimento. Então, ouvindo o que estava acontecendo, o que estava sendo propagado dentro do reino, fora do reino, a Bíblia diz que a rainha, essa rainha aqui não é sua esposa, essa rainha aqui possivelmente era a esposa de Nabucodonosor, seu avô. Ela soube desse acontecimento. E o estado de consciência cresceu logo quando ela lembrou de que havia um velho homem de Deus que estava ali no reino da Babilônia chamado Daniel. E Daniel foi chamado. E o texto fala que ele foi chamado por suas qualidades, por sua capacidade, por sua visão de servir a Deus, como ele amava a Deus e como ele era um homem santo. Santo. E é isso que nós precisamos viver, a santidade de Deus. O mundo precisa de uma igreja santa, amém, irmãos? O mundo precisa de pregadores, de pastores, dirigentes, de obreiros santos. Nós estamos diante de um grande engoldo de ações, de maldições de Satanás, de mentira. Satanás está aí lançando todo o peso, toda a desgraça sobre a sociedade, sobre a humanidade. E precisa realmente de homens de Deus, mulheres de Deus, que tenham o espírito de excelência, o espírito do entendimento, o espírito que possa realmente quebrar as envergaduras de Satanás. Nós não somos pessoas quaisquer, nós somos pessoas de Deus. Chegando a hora, alguém vai perguntar, será que tem homem de Deus? Será que tem alguém que possa resolver esse problema? Vão chamar homens de Deus, mulheres de Deus, para que decifrem os enigmas da vida, para que dê direção, para que possam dar ações à vontade de Deus, ainda nesse tempo que nós vivemos. Nós não somos aqueles que profanam o nome do Senhor. Nós não somos aqueles que se misturam com coisas pagãs. O Espírito de Deus Altíssimo está sobre nós, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Chamaram Daniel porque ele tinha o Espírito de Deus eterno. Chamaram Daniel porque o seu currículo revelava quem ele era, o que ele possuía. O mundo precisa de homens de Deus e mulheres de Deus. Satanás vai levar pessoas ao desespero por causa do pecado, por causa das maldições. Muitos lares, muitos homens, muitas mulheres estão debaixo de maldição, perdendo suas mentes e sendo dominadas por embriaguez, pelo pecado, pela maldição. E o Espírito do Senhor Deus está aqui sobre vocês, louvando, orando, pregando, ministrando. Quando nós falamos das coisas do reino de Deus, devemos ter seriedade, devemos ter cuidado, devemos ter prazer de fazer as coisas para Deus, devemos ter compromisso de honrar a Deus. O irmão falou aqui a respeito, pastor Eduardo, do nosso almoço. Tudo que nós arrecadarmos vai para um compromisso todo mês. Aquilo lá não é para tocar músicas mundanas. Aquilo ali não é para manifestar o espírito de Satanás. Aquilo ali não é para fazer menção às coisas sensuais dessa vida. Aquilo ali é para a honra e glória do nome do Deus poderoso. É a Ele toda a honra, toda a glória. Deus reconhece o nosso coração. Deus reconhece o que nós fazemos para o seu reino. Você não tem esse entendimento, é você entrar por um caminho de profanação.
Muita gente dentro da casa de Deus pode manifestar raiva, ódio, ser profana as coisas de Deus. Até xingam. Profanam as coisas de Deus. Devemos ter cuidado. Eu oriento até alguns irmãos a lerem um livro de um pastor, ele já é falecido, Watchman Nee. Esse livro sobre autoridade e submissão. Eu acredito que dentre todos os livros que eu já li, sendo um livro comum, é um dos livros que tem que estar na cabeceira de qualquer crente. Cabeceira da cama. Autoridade e submissão. Para mim, é a maior revelação de como nós podemos correr o risco de nos rebelarmos contra uma autoridade representativa de Deus. As pessoas tentam olhar as coisas por uma interpretação pessoal delas. E o que mais pode profanar as coisas do reino de Deus é quando você deixa de olhar pela visão do Espírito Santo, das Escrituras. E a gente percebe como isso pode acontecer dentro da casa de Deus. A gente pode ver com os filhos de Arão aconteceram isso. Com a liderança de Moisés, Números capítulo 14, aconteceu isso. Miriam e Arão se levantaram contra Moisés e foram amaldiçoados porque eles não viram a representatividade da autoridade de Deus na vida de Moisés. Porque quem cuidou de Moisés foi Miriam. Miriam que ajudou a colocar ele no cestinho, lá no rio Nilo, para que chegasse até a filha de Faraó. Mas nós sabemos que na hora que Deus colocou o poder e a autoridade sobre Moisés, o fato dessa questão de idade, de filiação, de ser mais velho, não tinha poder para resolver aquilo que somente estava nas mãos de Moisés. E a gente sabe muito bem que ela se rebelou contra Moisés e quando ela fez isso, ficou leprosa. Quando Arão fez isso, ficou leproso. E Deus só tirou a lepra porque Moisés orou. E o texto é muito claro quando diz assim: por que Miriam pecaste contra mim? E eu levo isso muito a sério. Para mim, autoridade é autoridade. Merece respeito. Cuidado com a fala. Cuidado com o trato. Quem não entende isso é amaldiçoado. Quem não vê isso sempre é um profanador, porque profana a autoridade de Deus. Profana o nome do Senhor. Quando você tiver de fazer uma coisa para Deus, veja sempre a autoridade de Deus sobre as pessoas, sobre aquilo que você está atuando. E sempre entenda que você está respeitando a autoridade de Deus. A gente vai ler isso, Paulo falando lá em Romanos capítulo 13, que nenhuma autoridade foi dada que não viesse do alto. A irmã que puder botar aí, pode colocar. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo fala isso, vários outros textos, milhares de textos na Bíblia que falam sobre isso. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por quem? Pode passar. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação. E os que resistem trarão sobre si, mesmo que a condenação. E eu quero explicar para você, muitas coisas não acontecem na sua vida porque você não respeita patrão, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita os sinais, não respeita as ordens representadas no mundo. E nós sofremos por causa disso porque profanamos uma ordenação, uma autoridade.
O assunto é muito longo. Vamos voltar aqui para Belsazar. Ele cai em desespero. Seu espírito se abate. Depressão crônica. A rainha, aqui nesse caso, a sua avó, fala a respeito de um homem de Deus. Glória a Deus. O mundo pode se debater, o mundo pode se achar, mas há sempre um vazio, há sempre uma falta da palavra e do poder de Deus. Beberam, comeram, entraram em todo tipo de espécie de profanação, mas no fundo precisava de uma palavra de um homem de Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito do Senhor Deus estava sobre Daniel. O Espírito do Senhor Deus está sobre a igreja. O Espírito do Senhor Deus está sobre as irmãs, sobre os homens de Deus, sobre os pastores, sobre os líderes dessa casa. Não podemos perder essa conexão de entender que o Espírito do Senhor que nos conduz. É Ele que faz a obra. É Ele que nos aproxima das coisas santas. É o Espírito de Deus que nos aproxima das coisas que vão revelar o poder de Deus. Esses dias, estava precisando que alguém me levasse em determinado lugar. Eu quase não sei mexer no aplicativo para pegar Uber. Na verdade, eu nem tenho no meu celular o aplicativo. Eu vou ligar para aquele irmão. Eu tenho que deixar o carro para revisão e não posso voltar a pé. Nós temos ensinado essa igreja a servir ao Senhor. Quando você sente que está servindo a Deus, você realmente tem o Espírito do Senhor Deus. Quando você não se sente capaz de servir a Deus, posso dizer que você não serve para nada no reino de Deus. Porque o reino de Deus é servir. Jesus falou que o maior no reino é aquele... O maior no reino é aquele... Está devagar ainda, hein? O maior no reino de Deus é aquele... Isso. Vão te chamar de puxa-saco, vão te chamar de amigo de fulano, de querer isso, porque o diabo faz isso. Porque quer tirar esse espírito de entendimento e sabedoria, que é o de servir ao próximo, agradando a Deus. E eu liguei e o irmão estava ocupado. Não, pastor, eu paro aqui, estou limpando as coisas aqui, mas eu paro. Não perguntou para onde eu ia, mas vou em Nilópolis, não tem problema. E foi, dessa vez, não foi nem para me deixar para apanhar o carro, foi para me levar ao médico. Me deixou lá, porque eu falei, ó, lá não tem como eu estacionar o carro. Se quiser, vem para cá, pega o meu carro. Não, vamos no carro dele mesmo. Aí me deixou lá. Falou, pastor, deixa eu terminar, só me liga. Rapaz, não vai ficar... Não. E eu fiquei mais de 1 hora, acho que fiquei umas 2 horas ali, naquela clínica. Aí quando terminei, falei, olha, eu estou saindo agora, eu vou ficar aqui perto do posto, que fica mais fácil. Não, pastor, pode ficar aí. Você entende isso, meu irmão? Pode ficar aí que eu vou pegar o senhor aí. Respeitando, reconhecendo, servindo, entendendo que essas coisas aqui fazem parte do reconhecimento das coisas espirituais. E no caminho o irmão falou assim para mim, pastor, olha só, eu já servi, já não estou mais na ativa, toda vez que o senhor precisar, eu entendo, só o senhor falar que eu venho. Eu quero que você entenda isso, enquanto você respeita as coisas, entende as coisas. Nós não queremos falar aqui de melhor nem pior, tá? Entenda o que eu falo. Se você entender o que eu vou falar aqui, você vai entender como funciona o reino. O reino de Deus não tem melhor, não tem pior. O reino de Deus tem ordem. Deus colocou
Deus colocou a sua representação de autoridade, acabou. O fato de eu estar aqui como um pastor não quer dizer que eu sou melhor que você, mas o fato de eu estar aqui como um pastor significa que Deus me colocou aqui como autoridade. E no mundo espiritual é assim, ou você respeita ou você não respeita. No mundo espiritual é assim, quem não é autoridade é submissão. E é assim que funciona, irmãos. Aonde eu quero falar aqui é que o caso de Belsazar é que ele extrapola, ele mexe com coisas que ele não tinha poder, não tinha autoridade. Ele desfaz completamente do que representava esses símbolos. Ele pegou as taças, pegou todos os utensílios da casa de Deus e levou para a sua festa profana. E quando aquele espírito de perturbação entrou nele, ele ficou dominado por um mal muito grande. E chamaram Daniel. E vão te chamar, irmãos. Crê nisso? Quando esse espírito de perturbação, quando esse espírito de desordem, quando esse espírito de profanação, quando o pecado, quando a manifestação de bebedice, de desordem, começar a se manifestar na sociedade, na família, na rua, no trabalho, vão te chamar. Glória a Deus, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre você. Chamaram Daniel. E a revelação do que estava escrito na parede foi dada por Daniel. Foi dada porque o Espírito do Senhor Deus precisava intervir naquela profanação. Daniel 5, versículo de número 24 em diante. Olha o que o Senhor revelou, o que estava escrito naquela parede. Então, dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. O seu avô ainda se arrependeu. A Bíblia fala que Nabucodonosor reconheceu que existia um Deus que era muito maior do que o seu reino, de todos os seus bens, seu tesouro, tudo que possuía, e se arrependeu. Mas Belsazar não se arrependeu. E quem estuda a história, vale a pena verificar. O que acontece aqui é que naquela mesma noite houve uma invasão pelos medos e pelos persas na Babilônia e que Belsazar foi morto naquela noite, perdendo o seu reino. Nós precisamos entender que não há nada que não seja o caminho da confissão e da retratação, porque muitas pessoas pecam contra a santidade de Deus e são perdoadas. Pecam contra as coisas da santidade de Deus e são perdoadas. Mas quando peca contra a autoridade de Deus, não existe na Bíblia nenhuma passagem que fale de perdão ou de retratação de alguém que pecou contra a autoridade de Deus, irmãos. Não é. E a gente vê esse espírito de rebelião, desobediência, esse espírito de desobediência, sabe, arruinando como um câncer, como um cancro, a vida, a sociedade.
vida de filhos, de pais, tudo sendo destruído por causa desse câncer maldito, esse espírito, porque é um espírito. É um espírito, tem vida, não adianta. A pessoa pode ter isso aqui, achar, vou resolver, e não resolve. Leva esse espírito para outro canto. Para onde ela vai, aquilo vai acompanhando ela. É um espírito, tem vida própria. O que Belsazar não entendeu é que Deus é poderoso e não vai aceitar nada que se nomeie, que se levante contra a sua autoridade. Queridos, isso é para nós. Isso é para nós, igreja do Senhor. As coisas de Deus têm vindo em suas mãos. Olhe, faça o seu melhor fazendo para Deus. Faça o seu melhor honrando a Deus. Cuidado, porque eu não vejo só aqui em Belsazar pelo fato da bebedice, mas esse espírito de profanação entra através dos pensamentos, de coisas que nós começamos a julgar, a falar, a trazer para o mundo humano, para o mundo do nosso movimento social, coisas que não têm nada a ver com aquilo que deveria ser falado. Cuidado, maldição. Isso traz peso, isso traz ruína. O que Belsazar não entendeu é que ele havia atingido a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Deus, ele perdoa os pecados contra a santidade dele. Mas, irmãos, a gente vê que reinos foram desabados, destruídos por causa disso. Quando a gente vê Saul querendo poupar os gados, as ovelhas, e ele então tentou fazer conforme ele queria, e não como Deus havia falado a Samuel, a Bíblia diz que ele perdeu o seu reinado. Sabe por quê? Porque ele julgou que ele, sendo rei, poderia estar acima de Deus. Deus está acima dos nossos cargos, das nossas cifras financeiras. Deus está acima dos nossos títulos, acima de tudo que somos e que temos, que possamos a ter. Deus está acima de tudo. Não desonre o nome do Senhor. Guarde o seu coração. Às vezes eu falo com as irmãs, com os irmãos aqui da igreja, e eu reconheço a autoridade, respeito as pessoas, respeito quem está na direção, porque tudo tem uma representatividade. Nós não podemos nem faltar e nem extrapolar. Temos que dar a justa medida de reconhecimento. Fique de pé em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Às vezes você recebe uma palavra e você acha que o seu pastor, o seu líder, você acha que a pessoa que está ministrando está sendo muito forte. Meu irmão, abra os seus ouvidos espirituais. Abra os seus ouvidos espirituais. Uma das coisas que pode levar a pessoa ao retrocesso é a desobediência. A desobediência é o mal da nossa sociedade. Na raça humana, a desobediência está imperando. E nós podemos ver a desgraça que tem acontecido. Eu quero que você abra o seu coração e peça ao Senhor que tire toda a resistência da sua alma. Que você tenha um espírito de Daniel. Que você possa ser capaz de honrar a Deus, reconhecer as coisas de Deus, abrir a sua alma para que você seja abençoado, a sua alma seja realmente edificada e você possa receber, não dos homens, mas de Deus, aquilo que Ele tem para você. Eu oro por sua vida nesse momento. Peça a Deus que possa tocar no seu coração, possa tocar na sua mente, que possa fazer uma obra maravilhosa na sua vida, nesse domingo poderoso, domingo também de Santa Ceia do Senhor, um domingo onde estaremos reunidos. Olha, obedecer, meu irmão, é o melhor caminho. É melhor obedecer do que sacrificar. Que o Espírito Deus Eterno possa te abençoar.
Que o Espírito do Senhor Deus possa trazer essa consciência à tua mente, produzir dentro de você as riquezas espirituais. Pai querido, tome essa igreja em tuas mãos, abençoe cada professor da escola dominical. Toma, Senhor Deus, em tuas mãos cada aluno, abençoa a direção, a junta dessa igreja, os mordomos, ecônomos, dirigentes dessa casa, Pai, ministérios, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, a vida da igreja do Nazareno em Olinda. Toma as nossas famílias, Senhor, abençoe nossos lares, Senhor. Em tuas mãos entregamos, Senhor, tudo que temos, que somos e que havemos de ter, Pai, e havemos de ser. Abençoa-nos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E você pode dizer amém. Você pode aplaudir ao Senhor.